Nós estamos aqui nessa manhã, irmãos, porque nós temos a certeza de que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Enquanto a gente estava cantando ali, eu pude sentir a presença de Deus de uma forma muito forte. Sabe por quê, querido? Porque tudo que a gente vive aqui, tudo que a gente está fazendo aqui nessa manhã, só tem sentido por causa dele. Ele é a razão de tudo que nós somos e de tudo que nós temos. E se nós hoje podemos falar sobre o céu, podemos falar sobre a eternidade, é porque Ele um dia morreu na cruz, por mim e por você. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E porque Ele vive, eu posso pensar na eternidade. E porque Ele vive, eu posso crer que a minha vida não se resume só aqui, mas que aqui é apenas um pequeno intervalo da eternidade com Ele para sempre. Nós vamos cear com Ele para sempre lá no céu. E isso deve arder no nosso coração todos os dias, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. E essa deve ser a nossa esperança, a sua esperança, a minha esperança, a esperança de cada crente aqui nessa terra, porque Ele vive, porque Ele venceu, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Romanos, no capítulo 4. Eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração nessa manhã, cujo tema é faça valer a pena. Diga comigo, faça valer a pena. Há tempos atrás, irmãos, eu vi um filme muito interessante, você deve ter visto também, um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Quem viu esse filme aqui? Levanta a mão assim bem alto, né? Esse filme ele fala de um grupo de soldados que foram destacados na Segunda Guerra, é baseado num fato real. E esse grupo de soldados ele foi destacado para resgatar o quarto filho de uma família, onde os 3 outros já haviam morrido na guerra. Então, esse grupo, esse pelotão, ele foi destacado exclusivamente para poder resgatar esse soldado, que era o único dos filhos que ainda estava vivo. E durante aquela batalha, durante aquela guerra, né, aqueles homens, eles deram literalmente a sua própria vida para poder resgatar aquele soldado. Eles enfrentaram uma série de intempéries ali, na guerra, ali naquele fronte, para poder resgatar aquele soldado. E no final do filme, o ator principal, ele diz algo para esse soldado, que norteou toda a vida dele. Ele chegou para esse soldado e disse assim: faça valer a pena. Faça valer a pena. E é em cima dessa frase, irmãos, que eu queria falar com você um pouco nessa manhã, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a sua morte, sobre o seu sacrifício, porque, irmãos, o que Deus espera de mim e de você é que nós façamos, diga comigo, faça valer a pena. Olha para quem está perto de você e diga isso também, faça valer a pena. A Bíblia diz assim, lá em Romanos, no capítulo 4, no versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Vamos ler junto? 1, 2, 3. O qual foi entregue e ressuscitou. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua presença nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque como a gente viu aqui no filme, Senhor, ó Pai, nesse pequeno vídeo que nós passamos, o Senhor está aqui. O maior milagre, ó Deus, o milagre, Senhor, ó Pai, que trouxe vida, Senhor, a cada um de nós. Ó Pai, nos deu a certeza de que o Senhor está aqui. E é por isso, Senhor, ó Pai, que estamos reunidos aqui em Teu nome, para glorificar e adorar a Jesus. Seja bendito, Senhor, seja exaltado nessa manhã, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Diga amém.
Então, queridos, ele ressuscitou. Jesus, ele pagou o preço por cada um de nós para estarmos aqui reunidos. Sempre na Páscoa, irmãos, é um momento especial, é um momento único, que a gente tem de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a nossa vida, irmãos, ela está baseada na esperança de um dia reencontrá-lo. Eu me lembro, irmão, desde que eu era pequenininho, minha mãe, os meus pais, eles sempre falavam sobre isso com a gente. Eles falavam sobre a morte de Jesus, falavam sobre a ressurreição de Jesus, e eu cresci, irmãos, ouvindo e falando, e disso o tempo inteiro. Eu me lembro, irmãos, eu ainda muito pequenininho, minha mãe colocava, irmãos, e você não deve ter pego essa época, você é muito jovem, mas eu, irmão, cresci ouvindo um disco chamado A Última Trombeta. Quem já ouviu esse CD, esse disco aqui de vinil aqui, ó? Olha aí, irmão, eu já chorei muito ouvindo esse CD. Mas eu chorava de medo, porque, irmãos, é terror total. Eu era pequenininho, e eu colocava aquele CD ali, e ficava Oslo Urgente. Eu não sei se você lembra desse CD, né? Oslo Urgente. Milhares de pessoas desapareceram da face da terra, crianças chorando, e gente, carro batendo, e o negócio, irmãos, e eu ficava ali, eu ficava noite sem dormir. Porque eu não entendia, mas depois eu entendi. Essa semana agora, irmãos, eu estava colocando o Igor e a Helena dando uma traumatizada, né? Eu e a Juliana. Falei, meu filho, você tem que ver um filme aqui. E chamei ele para ver A Paixão de Cristo, irmão. E ele começou a ver, ele, não, mamãe, eu não quero ver isso mais não. E eu falei, meu filho, a nossa vida fala sobre esperança, e a nossa esperança está em Jesus, amém? Irmãos, a Páscoa é um momento para que a gente possa lembrar do que significou a morte de Jesus. A morte de Jesus, irmãos, ela trouxe sobre nós, como a gente leu aqui, irmãos, Jesus ressuscitou para a nossa justificação. O que significa isso, pastor? Que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Justificar, irmão, significa declarar justo. Então, justificação significa que Jesus, quando ele ressuscitou, quando ele morreu ali na cruz, por mim e por você, ele declarou você justo. Essa justiça de Deus, esse revestimento dessa justiça de Deus, ela tornou a gente apto para permanecer na presença de Deus. Diga glória a Jesus. Então a sua ressurreição nos justificou, nos tornou justos. Sem essa justificação, a gente jamais poderia estar na presença de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus perfeito em todos os seus caminhos. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue do seu Filho, e isso, irmão, te torna apto para você poder estar permanentemente na presença de Deus e desfrutando de tudo que a presença de Deus te dá. Foi por causa do sacrifício de Jesus te tornando justo, que hoje você tem uma alegria que não acaba. Por causa do sacrifício de Jesus e porque Ele te tornou justo, você tem esperança, você tem fé, você tem vitória sobre vitória, por causa da justiça de Deus. E a morte de Jesus, irmãos, foi suficiente para Deus, e por isso Ele nos declara justificados com Cristo e com a sua plenitude. Você não precisa mais, meu querido irmão e irmã que está aqui hoje, se sentir amedrontado, porque Ele te justificou e está conosco para sempre. E ninguém, como diz lá em Romanos no capítulo 8, pode arrancar você das mãos dEle. Nada nesse mundo pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O sacrifício de Jesus, ele foi suficiente. Ele finalizou tudo, irmão. Ou seja,
tudo o que foi preciso para a sua redenção foi realizado na obra da cruz. Não tem mais dúvida, não tem mais medo, não tem mais tristeza. Cristo é o nosso Senhor, Salvador e Justificador. A Bíblia diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém, pois Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Diga glória a Deus. Lá em Romanos, irmãos, no capítulo 8, ele diz que nem a morte, nem a tribulação, nem a angústia, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada nos poderão separar do amor de Cristo nosso Senhor. Nós somos deles para sempre, nós fomos selados, sua morte e seu sofrer trouxeram sobre nós a salvação, amém? Então, irmão, você está aqui hoje, nessa manhã, para você poder glorificar. Todo culto, tudo aquilo, irmão, que está sendo feito nessa manhã, é para trazer à sua memória o que te dá esperança. Esperança. Então, irmãos, o crente, o servo de Deus, ele vive baseado nessa fé, nessa esperança, nessa expectativa da glória de Deus. Mas diante, irmão, desse sacrifício, diante desse presente maravilhoso, a pergunta que surge para mim e para você é: o que nós temos feito para fazer valer tamanho sacrifício? O que você tem feito? É lógico e evidente que nunca, ninguém aqui, por mais que você faça, você vai pagar, você vai retribuir o sacrifício de Jesus. Não tem como você pagar, não tem como você chegar assim e falar assim: Jesus, então eu vou pagar aqui esse preço para pagar o sacrifício de Jesus na cruz. Não dá para você pagar, irmãos. O sacrifício de Jesus, ele foi muito além, muito acima daquilo que você possa entender, que a sua mente humana possa compreender. Mas a pergunta que faz para mim e para você nessa manhã é: o que você tem feito para fazer valer a pena a tua redenção? O que você tem realizado que tem colocado um sorriso no rosto do teu Deus, do teu Senhor, dizendo para Ele: comigo valeu a pena? Essa é a grande pergunta, irmãos, quando a gente chega diante de um dia como esse, onde a gente traz à memória a ressurreição de Jesus. O que a gente pode fazer para alegrá-lo? O que a gente pode fazer para fazê-lo sentir-se orgulhoso de nossas ações, das nossas atitudes? O que a gente precisa fazer para valer a pena? Então, nessa manhã, eu quero te dar algumas sugestões, para que você possa, irmãos, ao final dessa pequena reflexão, dizer: Senhor, eu quero fazer valer a pena cada gota de sangue, cada sofrer que foi derramado ali por mim na cruz. Porque, irmãos, o sacrifício de Jesus ali na cruz foi doloroso. Quando eu vejo aquele filme, A Paixão de Cristo, a gente tem uma pequena ideia do sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que Ele deixou a sua glória, deixou o céu, para se fazer homem e pagar o preço que cada um de nós deveríamos pagar. Era eu e você para estarmos na cruz, mas Jesus assumiu esse ônus. Ele pegou o escrito de dívida que estava ali, irmãos, já determinado para mim e para você, e Ele arrancou esse escrito de dívida e Ele falou: eu vou pagar a dívida deles. O que você tem feito para fazer valer a pena tamanho sacrifício? O que você tem feito para honrar o nome do Senhor? Então eu quero te dar algumas dicas. O que você pode fazer hoje que vai fazer valer a pena? Primeira coisa, nos afastarmos do pecado. Quando a gente decide, irmãos, ter uma vida santa diante de Deus, nós estamos fazendo valer a pena o sacrifício de Jesus por nós. Lá em Romanos 6, eu quero ler um texto com você que diz assim:
Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, Paulo diz assim: não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Paulo está dizendo que a ação contra o pecado, ela depende de uma iniciativa de quem? Coloca a mão assim no seu coração e fala assim: minha. Então ele fala assim: não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do seu corpo a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. A gente faz valer o sacrifício de Jesus quando de verdade a gente decide não entristecer o coração de Deus. Porque pecar, irmão, é um ato consciente. Ninguém peca inconscientemente. Nós pecamos por uma ação deliberada da nossa vontade. Deus sempre coloca diante de nós a opção de você decidir, o teu livre-arbítrio, entre você alegrar o coração dele ou você fazer algo que o entristece. Por isso, a gente faz valer a pena o sacrifício de Jesus quando o nosso ato consciente diz assim: Senhor, eu poderia fazer, mas eu não vou fazê-lo, porque eu te amo, porque eu quero honrar o Senhor, porque eu decidi que o pecado não terá domínio sobre mim, porque eu não estou mais debaixo da lei, mas eu estou agora debaixo da graça do Senhor Jesus. Você faz valer a pena quando você decide não retribuir uma agressão injusta que foi feita contra você. Você faz valer a pena quando você teria toda a razão de talvez retribuir um tapa, uma palavra dura que foi dirigida a você, e você decide conscientemente não fazê-lo. Por quê? Porque eu quero alegrar o coração do meu Deus. Eu faço valer a pena quando eu decido não guardar mágoa, quando eu teria todo o direito, como ofendido, de guardar mágoa contra alguém. Mas eu decido conscientemente fazer valer a pena, não dando lugar ao meu coração à mágoa, ao pecado, e viver livre do ressentimento. Você faz valer a pena quando você decide não falar mal das pessoas, quando você decide quebrar essa cadeia da maledicência. Quando alguém vem falar mal de alguém para você, ao invés de você concordar, você dizer assim: mas essa pessoa, apesar de todos os defeitos, ela é uma pessoa abençoada. Quando você decide quebrar essa cadeia da má conversação, você está fazendo valer a pena o sacrifício, morte e ressurreição de Jesus na tua vida. Você faz valer a pena quando você decide enxergar a sua vida sob o prisma da eternidade. Quando você decide, irmão, não viver mais sobre a ótica do mundo, mas viver sobre a ótica do céu. Você faz valer a pena quando você decide viver uma vida santa e separada para Ele. Quem nasceu de novo não vive pecando. A Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque ele é nascido de Deus. Quem nasceu de Deus de verdade, ele não vive na prática do pecado. Pelo contrário, ele decide se afastar dele todo o dia, conscientemente.
Quando eu decido isso, eu faço valer a pena. Quando eu decido alegrar o coração de Deus dessa forma, quando a gente ama de verdade, a gente faz tudo para agradar, para fazer feliz, para alegrar o coração do outro. Se você ama a Deus de verdade, você vai querer fazer de tudo para agradá-lo. Você ama a Deus de verdade? Você tem prazer na presença dEle? Você se derrama quando você ouve os cânticos, quando você entoa? Se você ama a Deus de verdade, nós não vivemos mais na prática daquilo que a gente fazia antes. E é isso que faz valer a pena. Amém? Segunda coisa, quando a gente decide se parecer com Ele em tudo. Diga assim: eu faço valer a pena quando eu decido me parecer com Ele em tudo. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Quando você decide se parecer com Jesus, você está fazendo valer a pena. Quando você decide se tornar a imagem de Jesus, quando você decide, irmãos, se juntar a essa família, onde nós todos devemos ser a imagem dele, que foi o primogênito de muitos irmãos, você está fazendo valer a pena. É quando Deus olha para nós e Ele diz assim: meu Deus, como a Maísa é parecida com Jesus. Quando Ele olha para o Eliseu e fala assim: Eliseu, você está tão parecido com Jesus. Quando Ele olha para cada um de nós, irmãos, e Ele vê Jesus resplandecendo na nossa vida, Deus tem um prazer em falar: valeu a pena. Quando nós decidimos nos parecer com Ele. Quando a gente, querido, a gente decide replicar as atitudes que Jesus teve. Jesus foi uma pessoa de oração. Jesus era alguém que, durante toda a sua vida, ele tinha prazer em estar aonde? Na casa de Deus. A história de Jesus na Bíblia, ela fala de Jesus o tempo inteiro na igreja. Quando você vem à igreja, quando você se torna útil para Deus aqui na igreja, de alguma forma, você está se parecendo com Jesus. Você sabia disso? Porque Jesus, durante toda a sua trajetória, o prazer que ele tinha era estar na casa de Deus. Você lê a história de Jesus quando ele era adolescente. Jesus, ele amava tanto estar aqui, que ele até esqueceu que ele tinha que voltar para casa. O pai e a mãe, no meio do caminho, irmão, lembrou: meu Deus, meu filho, ele está onde? Ele está na igreja. Jesus, quando você queria procurar ele ali na Galileia, era só você ir na sinagoga, porque Jesus estava ensinando na igreja de alguma forma. Você quer se parecer com Jesus? Seja uma pessoa de oração, mas também ame a igreja do Senhor. Ame o trabalho de Deus, ame ser útil na casa de Deus. Isso vai fazer com que você se pareça com Ele. Jesus era uma pessoa de fé. Jesus era alguém, irmãos, que não era conduzido pelas circunstâncias. Os apóstolos lá na tempestade, as circunstâncias tiraram dele a fé. Mas Jesus, irmãos, falou: calma. Jesus era uma pessoa de fé, a despeito de qualquer circunstância que ele atravessava. Jesus era alguém que falava: está tudo bem, está tudo certo, fica tranquilo. Seja no mais violento mar, seja na mais terrível escuridão, ele dizia: está tudo certo. Quando você decide replicar esse comportamento de fé, você está decidindo no seu coração se parecer com Jesus. Jesus
Ele amava as pessoas e sempre que podia, Jesus estava na casa delas. Onde Jesus via uma oportunidade de estar com as pessoas, Jesus não perdia a chance. Jesus estava junto com o povo, junto com as pessoas. Você quer se parecer com Jesus de verdade e fazer valer a pena o sacrifício dele? Ame as pessoas ao seu redor. Tenha prazer, não só em estar, como receber as pessoas na sua casa. Isso vai fazer com que você se pareça com ele. Isso vai fazer com que você, irmão, se torne um imitador. Replique esse padrão celestial que Jesus colocou para cada um de nós. Amém? E em último lugar, o que vai fazer valer a pena o sacrifício de Jesus, além da gente nos afastar do pecado, da gente decidir nos parecer com ele em tudo, o que vai fazer valer a pena o sacrifício dele é quando você decide fazer o que ele te pediu para fazer. Diga comigo, eu preciso fazer o que ele me pediu para fazer. Nós honramos o sacrifício quando a gente assume o nosso chamado. Nós fazemos valer a pena a morte e o sacrifício de Jesus quando a gente entende o que ele nos pediu para a gente fazer, que é dar continuidade àquilo que ele começou. Quando você, irmão, abraça o seu chamado, quando você entende o que você foi chamado para fazer, a sua vida ganha um novo sentido. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Gálatas, eu quero ler com você. Quando Paulo, irmão, ele escreveu sobre isso, lá em Gálatas, no capítulo 1, Paulo fala sobre isso, a partir do versículo 11. O que ele era e o que ele se tornou por causa da cruz. A Bíblia diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Cristo Jesus. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo eu extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, e nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, com Pedro, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Eles ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Você quer fazer valer a pena o sacrifício de Jesus? Dê um sentido à sua vida na presença de Deus. Se apresente diante de Deus para continuar o trabalho que Cristo começou aqui. O trabalho de Jesus foi um trabalho de resgate do povo, resgate do homem para Deus. E Ele comissionou a mim e a você, irmãos, para darmos continuidade. Jesus ali, irmãos, o ministério de Jesus, ele foi centrado ali na região de Jerusalém, da Judéia, Samaria. Mas Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele falou: olha, essa mensagem da salvação, ela precisa ir a todos os cantos dessa terra.
E eu conto com você, eu conto com cada um de vocês, para que essa mensagem do reino chegue a cada canto dessa nação, desse país, dessa terra. O grande desafio que nós temos para fazer valer a pena é olhar a vida sob o prisma do céu. Que a gente não está aqui, irmão, para viver simplesmente a nossa vida e deixar a vida nos levar. Mas para fazer valer a pena, eu preciso entender que eu estou dentro de um propósito muito maior e muito superior a isso que eu vivo. Eu estou aqui para cumprir o meu chamado. Você está aqui, irmão, para você fazer o que Jesus chamou você para fazer. Fazer valer a pena é viver a sua vida sob o prisma do céu, da glória de Deus e da eternidade. Ele quer que você faça diferença na vida das pessoas. A nossa situação era irreversível. A gente não tinha mais para onde correr. Era morte e separação de Deus. Mas Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados. A Bíblia diz lá em Efésios, falando sobre quem nós éramos, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem do mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem sobre a desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, e pela graça dele nos salvou. Deus nos ressuscitou em Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para o quê? Fazermos as boas obras, os quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Presta atenção, você foi criado para você praticar aquilo que Deus reservou para você fazer. Quando você deixa de cumprir o seu chamado, você está deixando de fazer valer a pena um sacrifício tão glorioso que a gente está trazendo à memória nessa manhã. Quando você decide, fala: Senhor, usa-me na minha potencialidade, no talento que o Senhor me deu, na habilidade que o Senhor me deu, na destreza que o Senhor me deu, me usa. Sabe o que Deus faz? Deus abre um sorriso que fala: Ele entendeu, porque Ele está lá, e Ele está fazendo valer a pena o sacrifício que Jesus fez por Ele. Sabe, irmãos, hoje eu acordei, e eu acordei com essa frase na minha mente: faça valer a pena. Todos os dias da minha vida, irmãos, eu quero acordar e eu quero dizer isso para o Senhor: Senhor, valeu a pena. Eu não quero, irmãos, lá na frente, quando eu apresentar diante de Deus as minhas obras, quando eu apresentar diante de Jesus a minha vida, e Deus olhar para mim e falar: cara, eu tinha tanta coisa para você fazer, e você não fez. Eu não quero, irmãos, terminar a minha jornada dessa forma. Pelo contrário, eu quero dizer como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, eu guardei a fé, eu fui até o fim, eu não desisti, eu fiz valer a pena. Cada um dos quais deu a sua vida pela causa. Cada uma das pessoas, irmãos, que entendeu o chamado de Jesus, vai ser recebido
por Jesus lá no céu e diz assim: valeu a pena. Eu queria encerrar essa meditação dessa manhã com um pedaço desse filme que eu citei aqui no início, para que você possa ser inspirado hoje, nesse dia em que nós lembramos da ressurreição de Jesus, para que você possa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Amém? Preste atenção nesse filme, nesse trecho desse filme que a gente vai passar aqui nessa manhã, para que você possa, irmão, logo após a gente orar junto e dizer isso a Jesus: Senhor, valeu a pena. Pode soltar. Tem que ser no Windows Media Player, porque senão acho que não vai rodar. Ele tá... Isso. Abre ele no Windows Media Player. Media Player não, no Windows Classic, né? Aquele... Isso aí. O Resgate do Soldado Ryan é um filme baseado em fatos reais que relata a história de uma mãe que teve os 4 filhos convocados para a guerra e 3 dos seus filhos foram mortos em combate. O capitão John Miller recebeu a missão de resgatar James Ryan, o único filho que ainda estava vivo. Nessa missão, o capitão John Miller deu a sua própria vida em resgate do soldado. E o seu único pedido foi que o soldado Ryan fizesse valer a pena o seu sacrifício. My family is with me today. They wanted to come with me. To be honest with you, I wasn't sure how I'd feel coming back here. Every day, I think about what you said to me that day on the bridge. I've tried to live my life the best I could. I hope that was enough. I hope that at least in your eyes, I've earned what
all of you have done for me. James. Captain John H. Miller. Tell me I have led a good life. What? Tell me I'm a good man. You are. Faça valer a pena. Quando nós nos apresentarmos diante de Jesus, e Ele olhar para você, e da boca dele dizer: valeu a pena o sacrifício. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa hora. Pode apagar as luzes. E eu quero que você dê uma resposta ao Senhor Jesus nessa manhã. Eu quero que você diga a Ele: Senhor, eu quero fazer valer a pena, Senhor, o teu sacrifício por mim na cruz. Eu quero, Senhor, ó Pai, ser encontrado digno diante do Senhor. Uma vida, Senhor, ó Pai, onde eu decidi, Senhor, me afastar, Senhor, ó Pai, de tudo aquilo que te entristece. Onde eu decidi, Senhor, ó Deus, viver uma vida, Pai, ó Deus, onde eu me pareça com o Senhor. Onde eu me torne, Senhor, ó Pai, semelhante a Ti, nos Teus atos, nas Tuas ações. E eu quero, Senhor, ó Pai, chegar ao final da minha carreira e dizer: Senhor, eu cumpri tudo aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Eu fiz valer a pena o sacrifício de Jesus ali na cruz. Ore, fale com Jesus nessa hora. Diga: Senhor, vai valer a pena, Pai. Eu farei valer a pena, Senhor. Compreendo os teus caminhos, te darei a minha canção, doces palavras te darei. Sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te
Eu quero te desafiar nessa manhã a vir até o altar do Senhor Jesus. Você que entendeu a razão, o motivo, você que entendeu que a morte e a ressurreição de Jesus foi para que você, para que eu, para que cada um de nós pudéssemos dar prosseguimento ao sonho de Deus de resgate do homem. Você que quer fazer valer a pena, você que entende que você foi chamado para isso, para fazer valer a pena o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Eu quero chamar você, querido, a vir ao altar do Senhor, para dizer a Ele: Senhor, conta comigo. Eu quero, Pai, fazer valer a pena, Pai. Eu quero, Senhor, ó Deus, fazer valer a pena o Teu sacrifício ali na cruz.